Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Quero aqui, meu irmão, minha irmã, estar te convidando para nós meditarmos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, irmãos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. A palavra do Senhor diz em Salmos que quem tem fôlego de vida, louve ao Senhor. E depois que fecha os olhos, não há obra, não há lembrança, não há mais nada que se possa fazer. Porque ao homem foi dado que se morra apenas uma vez. E se morre apenas uma vez, é porque só vive uma vez. Não existe essa doutrina da reencarnação. Reencarnação não existe. E por que alguém diz que reencarnação existiria? Como sendo inúmeras possibilidades e oportunidades para melhorar o que é para ser melhorado em vida. Aí quem crê nesta doutrina acredita que cada vez que passamos por este planeta temos que melhorar em alguma coisa. E aí vem, vive, comete os erros, os acertos, aí morre, aí depois reencarna num outro corpo para corrigir os erros que se cometeu no passado, e assim sucessivamente. Creio eu que nunca vai chegar à plenitude, nunca chega. Porque eu não sei você, mas nós pecamos todos os dias. Seja por palavra, seja por pensamento. Ô, pastor Fábio, que isso? Tentando ser honesto aqui, né? Sincero. Diante de Deus, obviamente. Que Deus não tem a mínima possibilidade de ser enganado. E tentar ser sincero com os irmãos para que de alguma forma possa servir de exemplo. Mas verdade é, irmãos, que a Bíblia diz que todos pecaram e todos estamos destituídos da glória de Deus. O salmista Davi disse no Salmo 51 que em pecado foi gerado e concebido pela própria mãe. Pecador desde o início. A palavra de Deus diz, o apóstolo João escreveu, que aquele que diz que não é pecador, que não tem pecado, se faz mentiroso. Então, além de dizer que não tem pecado, ainda está cometendo o pecado da mentira. Que mentir é pecado. A ausência da verdade em si é pecado. Muitos têm escolhido viver na mentira, deliberadamente no pecado. É infelizmente e triste ver que pessoas, elas até sabem o que fazem de errado, mas elas não querem assumir seus erros, assumir suas culpas. Não para os outros, mas para si mesmo. E para Deus. Deus sabe, tudo bem, mas é necessário que o homem se convença do pecado que está cometendo, do erro. Ele se arrependa, que Deus sabe. Ele quer que a pessoa confesse para que ela saiba a situação dela. Mas muitos que não querem. Lá de Deus diz em Hebreus capítulo... Eu acho que é... Não vou falar endereço aqui não, irmão, mas eu vou falar o que está escrito no versículo. 10, Hebreus 10, 26. Aquele que comete pecado deliberado já não tem mais sacrifício pelo pecado cometido. Aquele que peca de propósito. Pecar de propósito, irmãos, é saber o que está fazendo. Ô irmão, desperta o que dorme. Ou eu, ou seja lá quem for, desperta, tá dormindo.
Tá dormindo, dormindo com o olho aberto, dormindo andando, dormindo falando. Aquele que peca de propósito, já não há mais sacrifício por tais pecados. Mas o que nós temos que fazer, que a humanidade teria que fazer, é reconhecer os seus erros, clamar a misericórdia de Deus. Agora, como é que eu vou pedir perdão para um Deus que eu não estou vendo? Como é que eu vou pedir perdão para um Deus poderoso se eu não peço perdão para o meu próximo, que está do meu lado? Seja parente, seja amigo, seja colega, seja inimigo. Ô pastor, mas aí o senhor está querendo demais. Eu falei, não, não sou eu. É a palavra. A palavra de Deus diz, orai pelos seus inimigos e abençoar os seus inimigos. Agora, não reconheço Deus em todos os seus caminhos. Não peço perdão para Deus, algo que Ele sabe. Eu erro contra o meu próximo e não lhe peço perdão. Eu tenho pessoas como inimigas, ou pessoas que me consideram como inimigos. Só exemplo. E eu não me reconcilio com essa pessoa. A palavra de Deus diz, irmãos, antes de oferecer sacrifício no altar do Senhor, é necessário que a gente vá, se nós lembrarmos, olha o que a palavra diz, se nós lembrarmos de que alguém tem algo contra nós, ou eu tenho contra a pessoa, mas não é tão fácil assim. Porque eu sei se eu tenho algo contra alguém, mas a palavra ela complica um pouco. É se eu pensar e lembrar que alguém possa ter algo contra mim, sou eu que tenho que ir lá. É duro, não é fácil não. Então, crente cristão, evangélico sem evangelho, nós que temos que ir lá. Principalmente nós que nos dizemos religiosos, talvez este seja o problema. Nós é que temos que ir lá e reconciliar com o irmão ou com a irmã. Para só assim depois pregar, orar, pegar em microfone, dirigir culto, trabalho, evangelizar, seja lá o que for. Antes, coloca a tua casa em ordem. Antes de oferecer sacrifício ao Senhor, vai lá, faça como o profeta Elias. Antes de orar para descer fogo do céu e consumir o holocausto, arrume o altar. Conserte o altar. E muitas vezes, irmãos, estamos negligenciando esta verdade. A verdade é verdade, está escrita aqui, claramente. Explicitamente a verdade está escrita aqui. Mas que adianta? Ela está escrita aqui e não está escrita aqui. Não está escrita aqui. Que adianta? A palavra de Deus está escrita aqui, registrada aqui, mas não está registrada aqui. Porque quando ela está registrada aqui, ela está registrada aqui também no coração. E aí na hora oportuna e necessária, que é um tempo determinado para todas as coisas, eu colocarei em prática o que está escrito aqui, aqui e aqui. Para assim, irmão, de alguma forma poder ser aprovado diante de Deus. Então é muito necessário que o ser humano ele acorde para a vida. Especialmente quem diz que conhece o Senhor, quem diz que frequenta uma religião, quem diz que conhece Jesus. Quem conhece Jesus conhece a palavra. Quem conhece a palavra deveria ser praticante da sua palavra, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Não seja somente ouvinte da palavra. Não seja apenas
simpatizantes da palavra. Você conhece Jesus? Ah, simpatizo com esse cara aí. Quando é o Natal. Quando é o Natal eu lembro dele. Eu até vou pra igreja no Natal. Olha que benção. Eu lembro desse Jesus aí quando é Semana Santa. Quando é pra mim comer peixe. Não sei quem foi que inventou essas histórias, mas tudo bem, né, irmão? Lembro do Senhor só 2 vezes por ano. Aí eu faço lá participo da quaresma. 40 dias de jejum. 40 dias de jejum sem comer carne. Só os 40 dias sem comer carne, sem comer porco, sem comer cobra, jacaré, sem comer grilo, aranha, taturana. O que mais? Macaco. Irmão, tem gente que come macaco. Mas tudo bem, né? Cada um, né, irmão? O pessoal vai lá na Bíblia dizer que Deus falou que pode comer de tudo. Come o pet, come o cachorro, come o gato então, É o povo, né, irmão? Tomar cuidado, né, irmão? Esse povo come de tudo. Tá parecendo os nefilins da antiguidade. Os gigantes. Comeram toda a fazenda, as colheitas, comeram tudo, comeram a terra, comeram raiz. Daqui a pouco tava devorando até os seres humanos. Quando acabou, os seres humanos começaram a devorar uns aos outros. A humanidade só quer saber de comer só. Só comer. O pessoal tá tomando café já pensando no almoço. É assim ou não? O pessoal tá comendo já pensando no almoço. Ou então aqueles que gostam dos ditadinhos pessimistas. Irmão, veja bem. Tô vendendo o almoço pra comer a janta. Aí quando ele tá jantando, tô vendendo a janta pra comer o café da manhã do dia. Nem chegou outro dia, já tá preocupado com outro dia. E só com o café só da manhã que ele tá preocupado. Porque infelizmente muitos de nós só tá preocupado com comida. Comida e bebida e vestimenta. Aí a gente quer prosperar e deixar a vida me levar, a vida leva eu. Aí fica crendo na reencarnação. Reencarnação? Reencarnação? Desperta tu que dorme. O pessoal não perece por falta de conhecimento. Lamentável, né, irmão? Só perece por falta de conhecimento na Sagrada Escritura. É ressurreição, irmão. Não é reencarnação. Ressurreição. Ressurreição dos mortos. Aquele que morrer em Cristo ressuscitará primeiro. Mas não significa que o restante não vai ressuscitar. Porque a Bíblia diz, irmãos, que todos são todos. Todos comparecerão ante o tribunal de Cristo. Todos. Ora, só pensar, né? Desperta o que dorme. É só pensar. Todos são todos. Comparecerão ante o tribunal de Cristo. Para ser julgado. Segundo as suas obras. E lá se abrirão os livros. Livro das boas obras e livro das más obras. Todos comparecerão ante o tribunal de Cristo. Mas se todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo, é porque todos vão se ressuscitar, uai. Uai. Como diz lá meu amigo lá do Minas Gerais. Uai, sou. Pastor Fábio, uai. Uai. Sim, vai ressuscitar, irmão. Que reencarnar o quê, pai? Para de bobeira. Para de inventar história. Falar igual aquela menininha. Deu por hoje. Deu. Deu de história. Chega de história. Chega de groselha. Chega de abobrinha. Vamos observar a palavra de Deus. Agora, todos comparecerão, é sinal que ninguém vai escapar. Senhor, não, ninguém vai escapar, irmão. E todos vão ser julgados pelo que fez aqui nessa terra através do corpo que teve. Que não era nem seu, nem esse corpo é meu, é emprestado. Porque é templo do Espírito, o corpo é de Deus e vai voltar para a terra. Porque veio da terra, veio do pó, vai voltar para o pó.
Mas o que nós fizemos ou deixamos de fazer vai ser julgado. Boas obras, glória a Deus, parabéns. Ou, é isso mesmo, não fez mais do que sua obrigação, viu, crente? Cristão. Você acha que está fazendo muita coisa fazendo certo? Pois é. Você está fazendo mais que sua obrigação. Obrigação. É como alguém que acha uma carteira na rua, no mercado, sei lá onde. Acha uma carteira e devolve pro dono. Aí toca trombeta, grava um vídeo, põe no canal, na internet. Vem um repórter da televisão, todo mundo batendo palma, aplaudindo. Ué? E crente? Ele não fez mais que a obrigação. Não, irmão, não. Precisa filmar, não. Eu fiz mais que a minha obrigação, devolver e com o dinheiro que tá dentro. Só isso. Acabou. Mas numa geração corrupta, um ato de bondade e honestidade acaba sendo coisa de outro planeta. Talvez não seja tão difícil achar outro planeta com pessoas mais honestas do que desse planetinha que nós vivemos aqui. Mas Deus nos fez e eu creio que Deus tem esperança em nós. Eu creio que Deus tem esperança. Ele espera que nós. Eu creio que Deus espera que nós venhamos verdadeiramente nos converter dos maus caminhos. E maus caminhos, irmão, não significa só as maldades. Maldades óbvias. Ô, irmão Fábio. Veja bem, irmão. Não tô roubando, não tô matando, não tô sequestrando. Mas tá fofocando. Tá adulterando. Tá negligenciando. Tá cheio de maldade no coração, planejamento. E aí? Maldade do mesmo jeito. Porque não há pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Não tem grande, não tem pequeno. Mas e aí, nós queremos nos converter do nosso caminho verdadeiramente? Ou a gente fica cantando aquele pagodinho lá do tal de Zeca? Deixa a vida levar, não, irmão. A vida tá passando. O tempo tá passando. Só aqui já tô quase 19 minutos falando. O tempo tá falando. O tempo tá passando, irmão. O tempo tá passando, nós estamos perdendo tempo. Investindo tempo com outras coisas. Pregado com o celular na mão. Perdendo tempo, perdendo oportunidade. Mas chegará um tempo que não haverá tempo. Viu, meu irmão, minha irmã? Haverá um tempo em que não haverá tempo. Aquele rico de Lucas capítulo 16. Você lembra do rico e Lázaro? Pois é, o mendigo e o rico. Aí morreu o mendigo, morreu o rico. Aí de repente o rico abriu o olho. Meu Deus do céu, se é que ele lembrou de Deus na hora, né? Meu Deus, tô no inferno. Esse trem, né? Igual meu amigo mineiro lá. Esse trem existe mesmo. Tô aqui no inferno, atormentado por este fogo. E a internet abençoada caiu. Mas eu tava falando sobre aproveitar o tempo enquanto há tempo. E eu tava falando sobre Lucas 16, o rico e Lázaro. Quando fechou os olhos, o rico falou assim para Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Deixa eu ir lá mais um dia, deixa eu ir lá só mais um pouquinho lá na terra, para avisar meus irmãos, avisar minha família que esse lugar de tormento existe mesmo. Aí o pai Abraão falou: não. Se eles quiserem, eles que acreditem nos profetas e eles que acreditem na palavra. Porque depois já era. Acabou a oportunidade, acabou. Então, irmão, nós temos que parar de perder tempo. Parar de investir tempo no que não se deve investir tempo. Poupar as energias para coisas verdadeiramente úteis, irmãos. Em nome de Jesus. Parar, irmão, definitivamente. Parar de perder tempo. Quantos de nós tem perdido tempo com tantas coisas? Amém, meus irmãos? Graças a Deus.
Mais uma vez pedindo perdão aqui, falei na transmissão que a internet caiu. Uma hora dessa, tô aqui de manhã. Vai saber, né? Será que estão roubando o fio? Cada coisa, né, irmão? Vamos meditar aqui numa palavra? Se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João. A palavra que eu tava pensando nela. É uma palavra bem conhecida, mas eu deu vontade de explorar ela um pouquinho mais, porque eu também creio que todas as vezes que nós nos debruçamos na palavra do Senhor, porque o Salmo 119, o salmista escreveu, ele disse assim: recriar-me-ei, olha que benção, recriar-me-ei na tua palavra, nos teus mandamentos e nos teus estatutos. Recriar é entre aspas, tá, irmão? Se divertir, é ter prazer. Bem-aventurado, mais do que feliz, aquele da qual tem prazer na minha palavra, diz o Senhor. Aquele que tem prazer na minha lei e medita nela de dia e de noite. É claro, né, irmão? Não é pra ficar lendo a Bíblia de dia e de noite. É pra meditar nela, pensar, conforme está escrito em... Qual que é o livro? Colossenses. Pensar nas coisas que são de cima. E isso é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Glória a Deus. Vamos ler aqui já trazendo aqui o nosso entendimento também. Logicamente, né, irmão, sem fugir do contexto, para que não se torne uma heresia. Já não basta os endemoniados que não gostam de ouvir a verdade. Aí quando ouvem a verdade, eles querem que esteja literalmente escrito na Bíblia. Infelizmente tem gente que é ruim demais, irmão. Quer um exemplo, vai. A irmã tá indo pra igreja, mas tá fumando cigarro, né? No mínimo. Aquelas mangueirinhas que inventaram lá. Cada coisa que o diabo inventa, o povo cai, né, irmão? Mas tá a irmã lá fumando, indo pra igreja e fumando. Ô, irmão, veja bem, Deus me entende. Deixa Deus em paz, irmão. Desperta o que dorme. Deixa Deus em paz, irmão. Pô, que Deus tem a ver com isso? Meu Deus do céu, mas a pessoa não quer o melhor pra ela. Ô, pastor Fábio, é pecado fumar? É pecado maltratar o corpo. Mas a pessoa quer maltratar o corpo, né, irmão? Só quer maltratar o corpo. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. O pessoal quer maltratar o corpo. Mas aí o que eu tô dizendo aqui, a pessoa quer que esteja escrito na Bíblia, irmão. Onde está escrito na Bíblia? Não fumarás. Palhaçada, né, irmão? Você quer que esteja escrito na Bíblia, não fumará. O mandamento tá, não matará. A palavra de Deus tá dita assim: o teu corpo é templo do Espírito Santo. Então, é de Deus. Está emprestado a nós. E nós temos que cuidar e devolver o melhor possível quando Deus requerer de volta. Quando você pega alguma coisa emprestada de alguém, você devolve como? Pior do que como você pegou? Então, aí a pessoa quer que esteja literalmente escrito o que é pecado e o que não é. Não beberás bebida alcoólica. Não está escrito assim. Mas tem milhões de versículos escritos e condenando o uso do álcool como bebida ingerível. Será que existe essa palavra, sei lá? Mas e aí? Eu não estruparás. Onde é que está escrito? É pecado? É lógico que é. Ô, irmão, veja bem. Não está escrito na Bíblia. Eu espero que nunca esteja mesmo. Não vai estar mesmo. Mas aí Deus usa o pregador, seja ele quem for, pra nos alertar, irmão, do que a gente tá fazendo de errado. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Ainda criminaliza, né?
esse irmão aí, ó, ou essa irmã aí, ó, só porque usa vestido até o chão, só porque usa coque no cabelo, esse pastor aí, ó, só porque usa um terno e gravata, acho que é melhor que todo mundo. É. Atira a primeira pedra quem não tem pecado. É isso que as pessoas dizem por aí. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Fala pra mim isso aí, ó, irmão. Atira a primeira pedra aí. Eu falei, eu sei o que você tá querendo dizer com isso. Ah, você sabe? Fala aí então. Você tá dizendo pra mim, deixa eu pecar em paz. É isso que você tá dizendo pra mim, deixa eu pecar em paz porque a vida é minha e eu faço o que eu querer. Não é nem o que eu quiser. Eu faço o que eu querer, até falar errado eu faço, porque eu quero falar errado é lado. Igual o Cebolinha lá do Gibi. É lamentável, irmão. Lamentável, as pessoas, né, irmão? Pior é quando é adulto. Quando é adulto de estatura. Porque tem muito adulto, tem cabeça de criancinha. Que não evolui. Muitos adultos imaturos. E coisa ruim, irmão, pra mim, ou pra qualquer outro pastor, ou padre, ou sei lá o que, é pregar pra adulto. Pregar a palavra de Deus pra adulto é ruim, viu, irmão? É difícil. Você tá falando uma coisa, a pessoa tá ali lutando. Não vou vir mais pra essa igreja, não. Vou vir mais nesse canal aí, não. Esse irmão aí, ele fica acusando a gente. Esse irmão aí fica fazendo... você deve estar rindo aí, né? Esse irmão aí tá fazendo papel de diabo. Acusando os outros. Tá acusando os outros. Não tem jeito que fala assim? Quem acusa é o diabo? Por acaso o diabo que acusa é o diabo que quer ver você no céu? Claro que não. Aí, irmão, eu vou pegar o versículo lá de João 10. Versículo 10 e vai dizer que é o diabo. Então até aqui, é só voltar aqui um pouco. Aqui, ó, tá até aberto aqui, ó. 10, o ladrão. Ladrão. Ó, tá até marcado aqui, não sei se você vai conseguir ver aqui, ó, onde tá meu dedo aqui, ó. O ladrão. Não tem nenhuma Bíblia no planeta Terra que tá escrito diabo. Mas o pessoal gosta de pôr coisa onde não tem, né? O ladrão. Não é o diabo, é o ladrão. Tem que ver o contexto. Jesus, o bom pastor, só tem os maus pastores, os mercenários que estão só atrás de dinheiro. E por isso que muita gente às vezes não vai para a igreja por causa disso. Porque são ladrões. Quem quiser ouve, quem não quiser não ouve e já era. Verdade é verdade, ponto final. Bom, abre igreja para ganhar dinheiro? Seja repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Quer ter vida boa, vai trabalhar. O ladrão. E outra, evangelho, irmão, é aquilo que está escrito. De graça, ganhei. De graça eu dou. Desperta tu que dorme. Bandido. Eu recebi de graça, eu vou dar de graça, eu não cobro nada de ninguém. E quem porventura já viu cobrando de alguém, é mentira. Foi miragem, foi visão. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. É o ladrão, não é diabo. Tá, porque imagina o diabo matando alguém que está na presença de Deus. É glória. É bênção. Glória a Deus e aleluia. Tá, irmão? É aceitar o que a palavra de Deus diz. Essa é a verdade. É aceitar o que a palavra de Deus diz. Vamos lá. João capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Você lembra lá, né? Marta, Marta. Marta, Marta. Você está ocupada com tantas coisas, Marta. Você não está prestando atenção na voz do Senhor, Marta. Desperta, tu que dorme, Marta. Tá dormindo, acorda. Presta atenção na palavra de Deus, Marta. Larga um pouquinho essa louça aí, Marta. Larga um pouquinho, Marta. Fritar pastel, Marta.
Larga aí, Marta, esse bazar que você tá vendendo roupa que foi doada pra fazer banquete aí pro... Esperta, Marta. Pois é. Estava um enfermo chamado Lázaro em Betânia, na aldeia de Maria e Marta, que eram irmãs. E Maria era aquela lá, quem tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Essa irmã aqui, ó, essa Maria. Sim, irmão, não é a Maria, Virgem Maria não, tá, irmão? Desperta que dorme. Essa aí não, irmão. Oh, meu Deus do céu, é aquela que Jesus fez um milagre na vida dela. E ela foi lá como reconhecimento. Fazer o que ninguém havia feito. E o que a maioria não tem feito hoje em dia. É reconhecer o Senhor e ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito. Enxugar os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer a Jesus, né? Senhor, eis que está enfermo aquele que tu ama. Oh, glória. Tem que interpretar as coisas certamente, né? De forma correta. Jesus ama um só? Se Jesus ama um só, ele faz acepção de pessoa. Se ele faz acepção de pessoa, a Bíblia está errada. Claro que não. Em Deus, em Jesus Cristo, não há acepção de pessoas. E Jesus, ouvindo isto que ela estava dizendo, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha aqui, Jesus. Essa palavra aqui já deveria ter confortado Maria e Marta, sua irmã, que estava ali perto dela. Porque ela veio pedir socorro para ele. Senhor, ainda veio lançar em um rosto ainda aquele que tu ama, ó. Viu? Viu, Jesus? É aquele que tu ama, então vem logo, que ele está enfermo antes que ele morra. Vem logo. Vai lá e cura ele. Aí Jesus, sabendo o que estava no coração dela, respondeu à altura, proporcionalmente. Essa enfermidade, Maria e Marta, irmãzinhas abençoadas, vocês têm fé em mim, mas não acreditam em mim. Vocês têm uma fé mística, uma fé mágica, porque vocês não querem esperar o tempo oportuno e o tempo determinado para todas as coisas. Vocês não querem. Então escuta essa. Essa enfermidade não é para a morte. Não é para a morte. Fica tranquila. É isso que ele está querendo dizer. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Que a morte tornará-se a vida. E o nome de Deus será glorificado pelo Filho, Jesus Cristo. Mas tem uma coisa que o ser humano não gosta de esperar. Não. Versículo 5, ora. Jesus amava a Marta. Também. E a sua irmã. Também Jesus amava. E a Lázaro também amava. Então em Deus não há acepção de pessoas. É como os crentes, os cristãos, ou os católicos, ou os espíritas, ou sei lá quem. Deus, ele é exclusivista. Deus me ama, só eu, e o mundo ele odeia. Ou talvez alguém de alguma placa religiosa vai dizer, não, só nós aqui que vamos para o céu. Porque só nós aqui que está fazendo certo. Irmão, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo, todas as pessoas, ser humano em geral. E hoje vivemos no tempo da graça, onde todos têm oportunidade de reconhecer a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque Ele ama todos. A palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Já pensou se Deus odiasse o pecador? Eu seria o primeiro na qual ia me odiar, porque eu infelizmente sou pecador também ainda, enquanto estiver nessa terra. Então Jesus, ele amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro também, que no versículo 5 de João 11, você que está chegando agora. João capítulo 11, o Evangelho do Senhor. Versículo 6. Ouvindo, pois, Jesus, que estava enfermo
aquele que Maria diz que era amigo dele, ouvindo pois que estava enfermo, ele ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Olha que essas irmãs devem ter ficado com uma raiva terrível. As duas devem ter cochichado. Fala, rapaz, é assim que Jesus ama? Não sei não, viu, esse cara aí. Ele tem poder, todo poder foi dado a ele no céu e na terra. A gente veio e avisou que Lázaro, nosso irmão, está doente. Doença de morte. Ao invés dele se levantar daí e acompanhar a gente logo, ele ainda ficou embaçando 2 dias. Ele ainda ficou esperando 2 dias. Esse Jesus quer mais ver a nossa ruína mesmo. Esse Jesus quer mesmo é que Lázaro morra mesmo, olha. Meu Deus do céu, mas não tem como obrigar ele, né? Versículo 7. Você vê a pressa, né, irmão, que faz com a pessoa, né? A pressa é horrível. Versículo 7. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos que estavam ali com ele: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas quem andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tá vendo? 12 horas do dia. Que ele está se referindo às horas claras do dia. Você que gosta de trocar o dia pela noite, ou a noite pelo dia. Desperta, tu que dorme, virou coruja. A noite é pra dormir, não é pra ficar acordado não. Aleluia. Por isso que muita gente tropeça de noite. Dorme o dia inteiro, vai sair à noite. Salvo aquele que tem que trabalhar noturno. É lógico, né? Deus não tá doido também não, irmão. Quem tem que trabalhar à noite tem que trocar mesmo, porque foi o emprego que arrumou. É que eu tô falando de pessoas que podiam estar fazendo as coisas da forma natural. Dormir, dorme à noite. Ficar acordado de dia. Para que não suceda coisa ruim na vida. Mas, aí uma coisa que deu respeito é a escolha de cada um. Versículo 11. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo. Ele não é só amigo de Jesus. O Jesus exclusivo. É como alguém que vai orar o Pai Nosso e fala: Pai meu. Pai nosso que está no céu. Não é Pai meu que está no céu. É Pai nosso, irmão. É o Pai meu e teu também. Agora, tem gente que é tão egoísta que não quer dividir o Pai com os outros. Assim falou depois disso: Lázaro, nosso amigo, dorme. Ou seja, depois de 2 dias, mesmo as irmãs tinham avisado que ele estava doente e não tinha morrido ainda, depois desse dia que ele fala: nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Mas não estava no bercinho da criancinha dormindo na neném, não, irmão. Ele tinha morrido mesmo. Aquela enfermidade, ele tinha morrido daquela enfermidade. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Isso porque Jesus estava lá pessoalmente. E hoje que Jesus não está pessoalmente? A palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que crê sem ter visto. Esse é verdadeiro crer em Jesus. Versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente. Aqui é como Jesus dissesse assim: ô meu, você não entendeu? Desperta o que dorme. Você não entende? Ô marcha lenta. Quer que eu desenho? Manda uma cartolina aí pra mim. Em um, como é que chama? Em um piloto. Lembra aquele canetão piloto? Aquele bitelão assim azul? Vou desenhar porque vocês não entendem. Tem tanta coisa, irmão, que as pessoas não entendem. Jesus está falando, a pessoa ou não entende ou não quer entender. Um dos dois. Não, eu não quero entender isso aí não. Porque eu aprendi errado e quero continuar errado. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. E não é você que vai me ensinar não, tá, pastorzão? Santarrão.
Irmão, tem gente que tá sem falar comigo. Eu tô, olha a minha cara de preocupado. Esperto que dorme. Tá sem falar comigo porque não gosta das minhas palavras. Não são nem minhas palavras, são a palavra de Jesus. Aí quer viver aí do jeito que quer viver, né? Fumando aí, eu sei, usando aí. E, irmão, tem coisa aqui que não convém, irmão. Coisa horrível, que se falar pra alguém vai dizer que é mentira. Que as pessoas querem viver do jeito que quer, irmão. Vai fazer o quê? Aí quer ser abençoado por Deus, né? Vai. Então Jesus lhe disse-lhes claramente: Lázaro está morto, rapaz. Não tá, né, irmão? Lázaro está morto. Poxa vida, Jesus está falando, ele está explicando, e a pessoa está ali relutando para entender. Aí tem hora que ele tem que baixar o nível, né? Pô, tô falando palavras difíceis para esse povo. O povo aí é muito dessa, irmão. O povo não entende, povo lento, tardio de entendimento. Rapaz, vou ter que voltar ao primário para poder explicar para esse povo. Porque se eu explicar numa linguagem universitária aqui, ninguém vai entender. Mas se eu descer o nível pro colegial, também não vai entender. Se eu descer pra 8ª série, não vai entender. Eu tenho que descer pra 3ª série e olhe lá ainda por cima. Jesus tá morto, rapaz. Tô falando aqui que ele tá dormindo, porque vocês não lêem a palavra, vocês não entendem. Porque a Bíblia diz que aquele que dorme no Senhor tá morto, não tá dormindo. O sono, o descanso do corpo. Ele tá morto. Lázaro tá morto. Entendeu? 15, versículo 15. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. É por isso que eu não poderia estar lá. Para que ele verdadeiramente morresse. Para que depois de ele ter morrido, eu ir lá e fazer um milagre, para que vocês acreditem de uma vez por toda. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, vai. Vamos lá ter com ele, vamos lá se encontrar com ele. Vamos lá porque agora é a hora. Há um tempo determinado para tudo. A gente quer tudo para ontem. É assim ou não? A gente quer tudo para ontem. É uma pressa diabólica, né, irmão? Versículo 16. Disse, pois, Tomé. Tá com a sua Bíblia aberta, tá acompanhando, né, irmãzinha abençoada? Deus abençoe. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo. Não é dízimo não, tá, irmã? Vigia, tu que dorme. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Quer morrer, irmão? Desperta que dorme. Quer morrer por quê? Tá pedindo a morte por quê? Você já tá lá em Apocalipse já, irmão? Desperta. Tá dormindo? Já quer morrer já, irmão? Ou será que já não tá morto faz tempo? Só esqueceu de vestir o paletó de madeira? Desperta que dorme. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Olha, 4 dias que Lázaro já estava morto. Imagina, já estava no processo já de decomposição. Imagina, mumificado. Que naquele tempo enrolava aquelas faixas, sabe? De múmia. Estava mumificado já no estado de decomposição. 4 dias, natural do corpo humano. Se decompor para quê? É como a palavra de Deus se cumprindo. Do pó viemos, da terra viemos, do pó da terra viemos, ao pó da terra. Olha aqui, irmãos. Parece que não tem importância esse versículo 19, mas tem muita importância. E muitos dos judeus. E muitos dos judeus. Aqui eu vou chamar de Zé Povinho. Os judeus lá que estavam perseguindo Jesus. Os judeus que estavam buscando ocasião contra Jesus. Os judeus, irmãos, que estavam ali acusando ele de herege, de falso profeta. E a Bíblia está dizendo aqui que não eram alguns, eram muitos. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Fala, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Esse Jesus aí que vocês estão adorando, que vocês estão seguindo, ele não serviu na hora que precisava. Na hora que precisava dele, ele não veio. Isso que chamava vocês de amigo, né? Tá vendo o amigo aí que vocês arrumaram? Eu creio que era isso que o judeu estava falando. Consolando. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Você vê a diferença de Marta. Marta é a pedra. Vou chamar Marta aqui de a pedra, a pedrona.
que não tem paciência, a mais sangue, como é que chama? Sanguínea, né? A primeira que toma atitude às vezes sem nem pensar. Maria ficou em casa, mas Marta saiu ao encontro. Disse, pois, Marta, essa que saiu ao encontro de Jesus: Senhor, tá vendo? Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda pôs a culpa em Jesus ainda, porque Jesus não fez o que elas queriam na hora. E aí que tá o problema de muita gente. Elas requisitam algo e quer que seja na hora. Como se alguém tivesse obrigação de atender às requisições de alguém. Porque estão acostumados, né, irmão? Pessoas emotivas, emocionais, que não querem ser rejeitadas ou tiveram problema de rejeição na vida, que não gosta de dizer não e também não gosta de receber um não como resposta. E atende a primeira requisição, atropela tudo, as prioridades, para atender a requisição de alguém. E Jesus não atendeu a requisição delas aqui no momento que elas queriam. Sabe o que Jesus está querendo dizer naquele momento? Se você quiser, você vai esperar. Se você quiser, você vai esperar, viu? Aí vem aquela que joga na cara de Jesus de novo. Olha como o ser humano é. Não diferentemente dos dias de hoje. Tá vendo aí, Jesus? Se o Senhor tivesse vindo, ele não teria morrido. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas também agora, sei que tudo quanto pedir a Deus, Deus concederá. Tipo, ainda havia uma luz no fim do túnel. E disse-lhe Jesus: Marta, teu irmão há de ressuscitar, Marta. Para de conversa, para de me perturbar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus é misericordioso, né, irmão? Ele tem paciência, né? Jesus é longânimo. Verdade. Jesus é muito longânimo. Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela não estava acreditando. Com essa palavra dela aqui, ela não estava acreditando no milagre. Porque é assim, muitos são simpatizantes de Jesus. Muitos dizem que seguem a Jesus. Mas na hora de acreditar nele mesmo, sabe o que é? Que não sei o que. Que ele já está morto 4 dias. Depois de morto eu sei que vai ter a ressurreição do último dia, o julgamento final. Que não sei o que. Terceira interrupção aqui. E a gente sabe que é uma luta, né, moço? A gente sabe que é uma luta. Tô aqui tentando transmitir ao vivo aqui nesta manhã. E não era para termos problemas. Não era para ter problema, mas estamos tendo um probleminha aqui. Mas operando Deus, quem impedirá? Eu parei aqui, irmãos, no versículo 25. João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus. Os anteriores estão nas outras transmissões, tá bom? Disse-lhe Jesus. Depois eu tento unir tudo para ficar uma coisa só. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E tudo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele está falando com Marta, indiretamente com todos que estavam ali em redor. Crê tu nisto? É isso que o Senhor estava dizendo. Crê tu nisto? E disse ela: sim, Senhor. Creio. Mentira. Creio que tu é o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ah, é? Você está dizendo que crê, por que dentro de você não crê? Porque você está declarando da boca para fora. Mas você não está crendo em mim de verdade. E dito isto, partiu. E chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, olha só esse versículo 31. Vendo, pois, os judeus. Olha que benção, né, irmão? Tudo acontece. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, porque Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: e vai ao sepulcro para chorar ali.
Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo... Ela diz a mesma coisa que Marta disse. Parece que elas haviam combinado. Mas é o que elas já estavam conversando mesmo anteriormente. Eu dando mau testemunho. Falando mal do Senhor. É. Jesus aí, ó, se ele tivesse vindo. E aquela declara a mesma coisa. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, olha que benção, né, irmão? O Zé Povinho tava chorando. É. Como se eles fossem tão caridosos, né? Os religiosos, né? Que faz que tá sentindo alguma coisa. Que na verdade não tá sentindo nada. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. Que Jesus moveu-se em espírito e disse: onde o puseste? Cadê Lázaro? Onde vocês colocaram ele? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Como se ele não soubesse. É claro que ele sabia. Ele perguntou para que eles ele perguntou para que levasse ele lá, para apresentar-lhe ali a situação. Que é assim que Jesus ele faz conosco. Não que ele não saiba, ele sabe de tudo. Versículo 35, Jesus chorou. Senhor, vem ver. Você não sentiu nada porque você ainda não viu. Mas quando você vê, você vai sentir. E Jesus chorou antes de ter visto. Por que Jesus chorou? Ô irmão, veja bem, ele era amigo de Lázaro. Ah, Jesus chorou porque era amigo de Lázaro. Não foi por causa da incredulidade, não, será? E ele tem explicado aqui tantas vezes. E essas mulheres não acreditaram. Não acreditaram. Sim, ela declarou a religião, declarou que Jesus é o Filho de Deus, declarou que Jesus é o Senhor. Mas e na hora da dificuldade? Na hora decisiva da vida de acreditar verdadeiramente em Jesus? Acreditaram? Não, não creram verdadeiramente. Não. Jesus chorou por conta da incredulidade do povo. Ele estava ali pessoalmente. Ele que já tinha feito tantos milagres. Ali seria mais um milagre. Mas o pessoal não acreditava, não. Viu e continuou com o coração incrédulo. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Como é que ouvia um judeu na hora dessa? Ele ama todos os seus judeus. Jesus ama todos. Inclusive vocês, que são a casa de Israel, são um povo escolhido. Ele ama vocês, vocês amam ele por acaso? Muitos de vocês nem aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Olha, colocando Jesus no estreito. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tira a pedra. Vai lá vocês, tira a pedra. Eu podia ir aí tirar, não vou tirar. Tira vocês. Vocês querem um milagre? Faça a tua parte também. Tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Como se ele tivesse perguntado. Ele não perguntou isso. Ele mandou tirar a pedra só, isso não perguntou quantos dias tá lá, nem se estava cheirando mal, nem se estava apodrecendo. Não. Vai tirar a pedra, só isso. Não questione. Vai, faz a tua parte, sem questionamentos. E Jesus disse: não te hei dito que se crer verá a glória de Deus? É o que eu estou dizendo para você desde o início, irmãzinha abençoada. É o que eu estou dizendo sempre, desde a fundação do mundo. Se creres, verás a glória de Deus. Mas se não crer, não vai ver glória de Deus coisa nenhuma. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste.
E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Como é que fala assim na beira de um sepulcro? Jesus, né? Não será que aquele povo ficou? Falou, ih, rapaz, o cara é pior do que a gente imaginou. Ele tá falando num sepulcro para pessoas que morreu há 4 dias sair de lá. Como que é isso? Versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados em faixas, e o seu rosto envolvido num lenço. E disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E o defunto saiu. E o morto saiu da cova. Ah, meu Deus do céu. E o morto saiu do sepulcro, todo enfaixado, todo enrolado com faixas. Lázaro saiu do sepulcro mumificado, em processo de decomposição. Mas Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Depois de ter orado a Deus Pai Todo-Poderoso, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu tendo as mãos e pés enfaixados. E Jesus disse: desenrola ele. E essa é a palavra para mim e para tua vida. Desenrolar. Desenrola, irmão. Desenrola, irmã. Tá enrolado. Tá enrolada. Desenrolem, desate-o e deixe ir. E o versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Ufa! Até que enfim. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Tá vendo aí, irmãos? Uma multidão de judeus, uma multidão de gente, Marta e Maria e alguns dos seus discípulos. E aqui o principal aqui que eu gostaria de frisar, o versículo 45. Judeus que estavam ali procurando caso contra o Senhor. Definitivamente aqui no final da história eles não tiveram para onde correr. Eles foram obrigados a acreditar. Porque ninguém na face da terra, só Jesus naquela época. E hoje, depois da sua ressurreição, nós que temos o poder no nome dele. Mas naquele tempo só ele poderia ter feito um milagre como esse. Ressuscitar um morto de 4 dias. É só Jesus mesmo. E eles não tiveram como não acreditar. Aqui muitos, está dizendo aqui o versículo 45. Muitos dentre os judeus, viu o que o Senhor Jesus fez e creram nele. Mesmo que tenha que ser desta forma. Mesmo que tenha que ser como Tomé, ver para crer. Mesmo que tenha que ser assim. Contanto que creia. Bem-aventurado aqueles que creram sem ter visto. A palavra de Deus nos diz. Mas Deus sabe que se for necessário alguém ter que ver primeiro, para depois crer, que seja assim. Só que podemos passar alguns processos nesse ver primeiro para depois acreditar. Porque diante disso a gente pode passar por muitos processos desnecessários. E é melhor crer sem ter visto. E aí que está a chave da fé para que o milagre aconteça. Crer no milagre antes dele ter acontecido. Aqui essas mulheres não creram, mas o milagre aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. Porque tem muita coisa que, se for depender de nós, seres humanos, não acontece. Sabe por quê? Por conta da nossa incredulidade, da nossa rebeldia, da nossa desobediência. Mas Deus não vai deixar de fazer. Ele não vai deixar de ser glorificado através de nós. Das nossas angústias, das nossas aflições, dos nossos problemas. Não. Que o nome de Deus, Jesus Cristo, continue sendo glorificado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém, meu irmão, minha irmã? Se você tem uma causa, se você tem um parente, talvez seja você mesmo, que ainda não acreditou, que ainda não creu verdadeiramente que o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa criar situações para que você verdadeiramente possa crer que Ele é presente no nosso meio, através do seu Santo Espírito. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Medita mais nessa palavra e continua na presença do Senhor, crendo. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E que Deus continue te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.